Partilhamos palavra do nosso Senhor, segundo o Evangelho de Lucas, do capítulo 12, os versículos 49 a 56. Jesus continuou: Eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber o batismo, e como estou aflito até que isto aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer a paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer a paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Jesus disse também ao povo: Quando vocês veem uma nuvem subindo do oeste, dizem logo: vai chover. E de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem: vai fazer calor. E faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Até aqui, palavras do nosso Senhor e Salvador. Estimado irmão, estimada irmã, que a vontade daquele que foi, é e sempre será o nosso Senhor, Jesus Cristo, esteja comigo e com você. Amém. O Evangelho nos coloca diante de uma daquelas palavras para as quais a gente não tem de pronto uma explicação. Como entender a colocação? Não vim trazer paz, mas divisão? O que Jesus quer nos ensinar como comunidade, como famílias, como instituições civis e como sua instituição religiosa aqui na terra? Onde Cristo e o Evangelho é proclamado, fielmente vivido de forma correta, ali surgem imediatamente divisões. O ensino e a atuação de Jesus o colocam no caminho do sofrimento, no caminho da cruz. E nós, como cristãos e cristãs e como cristandade, sabemos do porquê. Jesus questiona a religião de seu tempo e com ela a forma como a sociedade também lidava com a realidade da injustiça, da opressão e do pecado. Jesus perdoou pecadores e pecadoras, reintegrou pessoas doentes ao convívio, questionou o modo como os mestres aplicavam a lei. Sobretudo, eles aplicavam a lei em prejuízo das pessoas pobres e desfavorecidas. Para Jesus, não é possível a paz sem que haja justiça. Por isso, foi denunciado às autoridades como agitador do povo e pervertedor da ordem estabelecida. Quando a gente ouve Jesus dizendo: não vim trazer a paz ao mundo, mas divisão, lembramos que em várias outras passagens ele afirmou o contrário. Não tenham medo, deixo-vos a minha paz. A paz de Jesus deve ter ou implicar algo que normalmente nós não atribuímos à paz. Aliás, ele mesmo disse aos discípulos e às discípulas: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá.
João capítulo 14, versículo 27. Sim, pois a paz que Jesus oferece não é simplesmente sinônimo de sossego, de viver na zona do conforto. O Evangelho de Jesus nos desassossega, pois nos mostra um Deus que vem ao encontro das pessoas em sofrimento, dores, lutas, inclusive que vai ao encontro daquele que está caído em terra, morto. Amados e amadas, Jesus quer abrir os olhos dos seguidores e das seguidoras para que não se deixem iludir por soluções fáceis e baratas para as grandes questões da vida e da fé. O Evangelho de Jesus nos leva a posturas e caminhos diferentes do que até mesmo pessoas da nossa família decidem andar. Afinal, vivemos numa época em que as pessoas querem encher templos a qualquer custo. Vivemos o tempo em que pais querem fazer de seus filhos homens e de suas mulheres bem-sucedidas a qualquer custo. Vivemos o tempo em que instituições civis desvirtuam sua função social. Enfim, vivemos dias em que queremos o bem para os nossos, nem que isto signifique fazer o mal para os outros. O que dizer em meio a tudo isso como comunidade cristã? Como famílias que congregam na igreja? Como famílias que vivem no mundo? Como instituições civis e instituições religiosas, ou até mesmo como instituições educacionais? Calma. Confiemos em Deus? Sim, esta é uma possibilidade. É uma resposta. Mas não basta. A espera do cristão não pode ser passiva, descompromissada. Muito pelo contrário, pois Jesus chama ao compromisso de levar adiante a sua mensagem, em palavras e atitudes. As figuras de linguagem que Jesus usa no texto são profundas e desafiadoras e nos deixam, sim, inquietos, pois mexem justamente na ferida do conformismo, da passividade e da linguagem do tanto fazem uso hoje para fazer de conta que tudo está sempre bem. É preciso recuperar neste tempo em que sabemos a hora em que vai chover, na hora em que vai fazer frio. É preciso recuperar nesse tempo a coragem da fé, enfrentar os desafios e apontar as malezas e as mazelas que nos cercam e nos sufocam. O Evangelho é desafiador. A vida da cristandade também o é. O Evangelho chama para uma transformação, para a mudança de atitude. E ainda que pareça difícil, os seguidores de Jesus têm a incumbência de falar e viver o amor de Deus no mundo. E isso inclui amar também aqueles que pensam diferente, mesmo que não concordemos com ele. Uma situação importante em que o nosso país vive. É tempo de amar também aqueles que pensam diferente, mesmo que não concordemos com eles. Por isso, a você que é pai ou é mãe, digo como pastor: ame os e as que te foram confiados. Mostre nas atitudes o amor de Deus, para que através da vivência da fé, essas pessoas possam sentir também este amor transformador em suas vidas. E falem do amor de Deus, ainda que para muitos isso pareça ultrapassado, ou sem fundamento, como gostam de dizer. Deus é um Deus de amor, de misericórdia e de cuidado.
Ele entregou Jesus na cruz por amor ao mundo. E as suas palavras nem sempre soam bem aos ouvidos. Contudo, também estas palavras a gente e o mundo necessita ouvir. Por isso, se você é liderança, exerça a liderança com responsabilidade para que todas as pessoas que lhe foram confiadas se sintam realmente representadas e conduzidas por você. Sem abrir mão do amor e da equidade. Ou seja, há sempre quem precisa de uma atenção maior. O que será considerado com certeza por muitos com olhos revoltos. Não deixe de olhar para aqueles que precisam com maior atenção. Contudo, não espere elogios, porque virão sobre você olhos revoltos, palavras de ofensa e até ações de violência. Se as palavras de Jesus no Evangelho são duras e doem, alegre-se, pois isso é sinal de que temos um Deus que de fato se preocupa com os seus e com as suas, e não quer que eles se percam. Temos um Deus que não tem medo de anunciar aquilo que é necessário, para que as pessoas retornem para junto dele. Palavras duras ditas com amor não querem afastar, mas corrigir rumos, salvar vidas. E é isso que Jesus faz. Que lição preciosa! Ele ama, cuida e corrige. Ele ensina o caminho da fé, da não violência, da paciência, da paz, do respeito à diversidade e da convivência fraterna. Que isto valha para as nossas vidas, para as nossas instituições, famílias e comunidades. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça com coragem, compromisso e fé. Que o bondoso Deus possa cuidar de você e de mim. Amém.